Legal, então a gente vai para os métodos de manipulação, porque agora que a gente sabe, né, como consultar e como verificar, né, fazer algumas verificações preliminares do nosso dataset, né, agora a gente tem que saber como a gente vai manipular. Como a gente viu, esse dataset poderia ter, por exemplo, valores duplicados, a gente vai ter vários valores nulos, então a gente tem que tratar esse dataset para que a gente possa, né, mais para frente usar ele de uma maneira mais confiável, né, de uma maneira mais limpa. Então a primeira coisa que eu vou ensinar para vocês é como trocar o nome de uma coluna, porque às vezes o nome da coluna vem com espaço, vem com acento, e você não quer usar dessa forma, então você pode simplesmente usar o df.rename, ou seja, aqui você vai dar a variável do dataset, né, que você salvou o seu dataset, vai dar um ponto rename, e no parâmetro columns, você vai passar um dicionário sendo a chave, o nome da coluna do seu dataset, e no valor, né, o nome da coluna que você quer que seja, né? No caso, a gente está pegando aqui, né, o passenger ID, né, que é o nome original, né, e vai atribuir como ID, porque sim, né? Vamos lá, vamos rodar isso aqui. Legal, então ele já trocou o nome da coluna de passenger ID para ID, legal? A segunda coisa que a gente vai fazer é descartar as duplicadas. Nesse dataset específico, se a gente rodar, a gente vê que ele não vai alterar o número de linhas, que significa que ele não tem valores duplicados, mas se você tiver um dataset, por exemplo, que tem valores duplicados, essa função drop duplicates vai fazer isso para você, beleza? E aqui, uma coisa legal que a gente vai fazer é, quando a gente calculou o ponto info, a gente viu que tinham valores, né, não nulos no dataset, mas a gente não viu exatamente o valor de nulos, né, que é o contrário, né? Então, para a gente fazer isso, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai atribuir uma variável missing, vai chamar o nosso, né, a nossa variável que a gente salvou no nosso banco de dados, e vai usar esse método isNA em conjunto com o método sum. O que ele vai fazer? Ele vai trazer a soma de valores nulos para cada coluna. Então, a gente está vendo aqui, né, que na coluna de idade, ele tem 177 valores nulos. Na coluna de cabine, ele tem 687 valores nulos. E na coluna de embarque, ele tem somente 2 valores nulos, né? E daí, a gente vai decidir o que a gente vai fazer com esses valores nulos. Porque a gente pode fazer várias coisas. A gente pode substituir os valores nulos por uma média, por uma mediana, por uma moda. Ou a gente pode simplesmente dropar os valores nulos, jogar fora, descartar. Ou a gente pode simplesmente não considerar, né? Então vamos ver como a gente faz cada uma dessas opções. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar essa coluna de embarque, que só tem 2 valores nulos. E como só tem 2 e não é muito representativo para o nosso dataset, o que a gente vai fazer? A gente vai dropar ele, né? Então a gente vai usar o método dropNA, né, que é descartar, né, essas entradas. Então df.dropNA. E aqui no subset a gente vai dar um conjunto de colunas, né, que aqui a gente só vai usar uma, mas a gente poderia usar mais, né, e vai dar esse parâmetro inPlace igual a true pra gente fazer essa alteração já no nosso dataset, tá bom? Então se a gente rodar isso, a gente vai simplesmente pegar essas duas linhas que tem embarcado igual a nulo e vai jogar fora e não vai usar, beleza? A gente tem outra alternativa, né, que é o fillNA, o método fillNA, que a gente vai preencher os valores nulos com outros valores, né? No caso aqui eu vou usar a média, mas você poderia usar a moda, você poderia usar a mediana e daí para frente. Então vamos lá, a gente vai pegar e vai atribuir um valor novo para a coluna de age. Então a gente está colocando aqui a coluna age, né, a coluna idade, igual a coluna idade aplicada ao método fillNA. A gente vai pegar todos os valores dessa série, né, que é age, o df.age, e vai pegar os valores nulos e vai aplicar a média dessa coluna, tá? Fazendo isso, a gente vai rodar e ele vai atualizar a nossa coluna e agora todos os valores nulos, eles estão com a média atribuída. Legal? E para cabine, né, se você lembrar, né, vamos rodar aqui o value.counts, né? E na coluna cabine, ele está trazendo efetivamente o valor, né? Como se fosse o identificador dessa cabine. Então, quando você chega lá no hotel, ele te dá um número e ele fala, esse é o número do seu quarto. Né? A mesma coisa aqui. Só que, né, é muito difícil da gente adivinhar qual que é o número da cabine, né, dessa pessoa. Então, o que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai descartar essa coluna, a gente não vai usar e pronto, né? Porque ele tem uma quantidade significativa,
né, de valores nulos. E é muito difícil da gente adivinhar os valores. Então a gente simplesmente vai descartar essa coluna e bola para frente, beleza? Então para descartar uma cabine, a gente simplesmente vai vir aqui, né, vai, né, salvar em cima do nosso dataset o dataset com essa cabine dropada, né, usando o método .drop, vai dar, né, a coluna que a gente quer dropar, vai dar esse parâmetro x igual a 1, né, e vai salvar. Legal, vamos rodar isso aqui. Então se a gente rodar de novo o missing, vamos ver, a gente não tem mais nenhum valor nulo e a gente pode trabalhar o dataset com plena confiança que a gente não tem valores nulos nele e o dataset está limpo. E aqui a gente tem uma outra forma de manipular dado, que é criar uma nova coluna, né? Para a gente criar uma coluna nova, a gente vai dar o nome da nossa variável e entre colchetes o nome da coluna que a gente quer criar, legal? E a gente vai dar um igual e a lógica da coluna que a gente quer criar. Aqui você pode colocar um valor fixo, né? Se a gente quisesse colocar um valor, criar uma coluna com valor 1 para todo mundo, você simplesmente vir aqui e coloca 1. Mas no caso eu vou, né, emular uma taxa, né? Eu vou somar 10% o valor do FAIR para, sei lá, como se fosse uma taxa, né, em cima do FAIR. Então, fazendo uma conta para atribuir, né, mais 10%, eu tenho aqui, né, uma nova coluna com novos valores, né, que é nada mais do que o FAIR mais 10%. Legal? Então é assim que a gente cria uma nova coluna, né? A gente vai dar simplesmente o nome da nossa coluna, df. uma coluna nova, mais, né, uma lógica ou um valor que você quer atribuir a essa coluna, beleza? Agora a gente vai aprender alguns métodos de plotagem nativa do Pandas, que na verdade ele está usando o Matplotlib, mas, né, se a gente quer falar de plotagem, que a gente quer falar de criação de gráficos, mais pra frente a gente vai ter um vídeo falando do Seaborn ou do Matplotlib, que são bibliotecas específicas para isso. O Pandas, ele dá algumas funções que você consegue rodar e a gente vai aprender a fazer isso, mas o melhor que você pode fazer é aprender sobre Matplotlib e aprender sobre Seaborn, que são bibliotecas que são efetivamente criadas para isso, beleza? Então vamos dar uma olhada nos métodos nativos, né, de plotagem do Pandas, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é converter essa coluna age para um valor numérico, né? É isso que eu estou fazendo aqui, né? To numeric e colocando a coluna age, né? Fazendo isso, eu converti o tipo de dado, né, para um valor float, né, para um tipo de dado, né, numérico, para que eu possa usar esse método .plot.histogram, que é um jeito da gente ver a frequência de cada um desses valores, ou seja, né, ele vai dar aqui, né, para cada um, né, para cada intervalo de idade de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, a frequência, né, desses valores, né? Então a gente vê que o maior número de passageiros do Titanic estavam entre 20 e 40 anos. Né? É para isso que a gente usa o histogram, para a gente ver a frequência, né, a incidência de cada valor dentro de uma determinada coluna, por exemplo. Legal? E aqui a gente também pode usar o outro método, né, que é um outro tipo de plotagem, né, que a gente vai fazer o que a gente chama de scatterplots, que é aquele gráfico que a gente aprende na escola, ele é baseado em pares ordenados, né, então você vai dar um x e um y, então se você rodar aqui, né, o df.plot.scatter e der no x uma coluna e o y uma outra coluna, ele vai trazer um gráfico para aqui, onde cada pontinho é um passageiro, né, então quantos anos tinha esse passageiro e quanto ele pagou no fare. Né, se a gente tivesse uma correlação, né, uma relação entre a idade e o fare, né, o quanto que ele pagou, a gente veria aqui, né, uma relação diferente, né, uma curvatura diferente, né, desse conjunto de pontinhos, né, por exemplo. Aqui a gente não tá vendo muita coisa, porque efetivamente não tem tanta relação assim. O que tem mais relação, por exemplo, o título que essa pessoa tem, então se ele era um lord, se ele era um barão, né, com tipo de ticket, com quantidade de valor que ele paga efetivamente no ticket, mas a idade não tem necessariamente essa mesma relação, beleza? E por último, a gente vai aprender o método .apply, que é um jeito da gente criar colunas, ou a gente aplicar lógicas em cima das colunas do Pandas, né? Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai criar duas funções. A primeira função, aí eu vou ter um parâmetro só, então eu estou chamando de média normalizada, que nada mais nada menos vai calcular a distância percentual desse valor, ou seja, do fare que a gente vai atribuir, para o valor médio. Ou seja, se o cara pagou 10 e a média é 20, vai dizer que ele pagou 50% a menos do que a média. É isso que eu estou fazendo nessa função.
E a segunda é a função lápide, que eu tô chamando, que ele vai dar uma string muito grande com seria o que estaria escrito na lápide dessa pessoa. Então, fulano de tal tinha tantos anos e comprou um ticket na classe X, beleza? Isso porque a função apply, ele tem diferentes formas de você implementar a depender da quantidade de variáveis que você vai usar na função. Ou seja, aqui a gente tem uma função com uma variável, e aqui a gente tem uma função que usa 3 variáveis, 4 na verdade. Então, se a gente tem uma função que usa uma variável, como a gente vai atribuir isso? Primeiro a gente vai criar uma coluna nova, e eu já ensinei vocês como fazer isso, então a gente vai fazer df entre colchetes o nome da coluna que você quer criar, igual, e aqui pra gente fazer usar o método .apply, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o df, né, o nome, né, do nosso dataset, ponto, ou entre colchetes, o nome da coluna que a gente quer usar como variável, então a gente está usando a coluna fera aqui, né, que a gente vai dar como argumento dessa função, e a gente vai chamando nosso método .apply com o nome da função, né, legal. Então se a gente rodar, né, vamos primeiro criar essas duas funções, e se a gente rodar isso aqui, ele vai criar, né, o nome dessa, ele vai criar essa coluna, né, média normalizada, e ele vai trazer, por exemplo, essa pessoa aqui pagou 77% abaixo da média. Se a gente voltar aqui, né, no valor médio, né, que cada passageiro pagou, vamos ver aqui, $32, essa pessoa pagou, então essa pessoa aqui pagou menos 77% da média total, né, desse dataset, dessa coluna fair aqui, né, da média da coluna fair. Legal? Então é para isso que serve o método .apply. Ele vai pegar uma função e iterar sobre esse banco de dados e salvando o retorno dessa função nessa coluna, né, que eu tô chamando de média normalizada, e você pode chamar do que você quiser. Né? Basicamente é para isso que serve o .apply, para iterar sobre todas as colunas e aplicar uma função específica. Legal, mas se a gente quisesse aplicar uma função que tem mais de um parâmetro, essa lógica aqui não funciona mais. O que a gente vai ter que usar é uma que a gente chama de lambda function, que basicamente, eu vou explicar para você como funciona. O lambda, a gente vai criar, né, uma coluna nova, né, df lápide, vai fazer a mesma dinâmica, né, a gente vai chamar o nosso df, né, o nosso banco de dados, vai dar um .apply, só que ao invés de a gente dar aqui a coluna, a gente vai usar o lambda function para especificar qual coluna está atribuído para cada um desses argumentos que eu pedi na função. Então, se você lembrar, a função lápide ele está pedindo, né, se sobreviveu, né, porque efetivamente a gente só vai fazer uma lápide para quem está morto, o nome dessa pessoa, a idade dela e o tipo de ticket, né, que ela tinha. Então vamos lá, né, vamos fazer esse lambda function. A gente vai digitar lambda x, 2 pontos, a gente vai dar a nossa função, né, que a gente chama, que é a função lápide, e dentro dos argumentos a gente vai especificar o nome dessas colunas, mas ao invés de df a gente está dando um x. Então vamos supor aqui, né, o que a gente está fazendo é dizendo, olha, tá pegando essa coluna aqui, né, que é o x, essa coluna aqui é o x. Então eu quero que você pegue o x survived, então você vai pegar o survived do x, né, o name dessa linha x, o age dessa linha x e o tipo de ticket dessa linha x. E por que eu tô chamando de x? Porque essa é uma variável que ela vai mudar conforme ele for iterando na função. Então, para essa linha aqui, o x, né, relativo a survived é igual a 0. Para essa, o x relativo a survived é igual a 1. Ou seja, eu tô pegando e deixando um elemento meio que dinâmico, né? Conforme ele vai iterando sobre esse banco de dados, esse elemento ele vai tomando a forma dessa respectiva linha, beleza? Então a gente vai colocar aqui, né, df.apply, lambda function x 2 pontos, né? É receita de bolo, é só seguir, né? Lápide e entre o parênteses todos os argumentos da nossa função, né? Então survived, name, age, ip class e vai rodar isso. Então, ao rodar, você vê que alguns dos valores ficam none, porque a pessoa está viva, e para as pessoas que estão mortas, efetivamente, ele vai gerar, né, uma string com a lápide, né, dessa pessoa. Então, Brown Mr. Honor Harris tinha 22 anos e comprou, né, aqui ele corta, por definição do collab, mas vai mostrar, comprou um ticket na classe XYZ, sei lá. Beleza?
Então é assim que a gente usa o ponto apply para uma e para mais de uma variável, né? Então, pessoal, o Pandas, a base é isso. É o mínimo que você precisa saber para já começar a mexer nos seus datasets, beleza? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu curtir, o seu like e já compartilha com outras pessoas. Ah, e eu esqueci de pedir, claro, se você não está inscrito no canal e 30% das pessoas que assistem meu canal não estão inscritas, se inscreve aqui, por favor, isso ajuda muito para que eu possa trazer conteúdo para você toda semana, beleza? Então é isso, galera, valeu, muito obrigado por ver esse vídeo até o final, valeu e fui!